Olá! O desenvolvimento, o avanço e os riscos da inteligência artificial estão no centro das preocupações de todos, das empresas, dos governos, da sociedade. Em 2025, espera-se que a inteligência artificial esteja tão integrada no cotidiano que muitos nem vão perceber a sua presença. Nesse cenário, a regulação da IA se tornou um dos temas mais polêmicos e urgentes no debate internacional. Com a aceleração da evolução das tecnologias generativas e dos sistemas autônomos, os governos tentam equilibrar inovação e segurança. Por aqui, a discussão da regulação da inteligência artificial proposta a partir de um projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco avançou no Senado Federal e agora ela tramita na Câmara dos Deputados. Nós convidamos 2 especialistas para analisar como tem sido esse processo regulatório de IA no mundo e aqui. E entender também quais são os impactos no dia a dia. Os nossos convidados são Rony Weinzoff, advogado e professor especializado em direito digital, proteção de dados e segurança cibernética, conselheiro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e do Comitê Nacional de Cibersegurança, em ambos representando o setor empresarial. Seja muito bem-vindo, Rony. Obrigado pela presença. Prazer enorme, Mona, conversar sobre esse tema tão relevante mundialmente. Obrigado pelo seu tempo. Convidamos também a Alessandra Montini, professora da FEA USP, diretora do Lab Data FIA e consultora em Big Data, Inteligência Artificial e também nossa colunista na plataforma Febrabantech. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer muito grande estar com vocês. Obrigada, Alessandra. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais e te convido a ficar com a gente. Um dos principais pontos da edição do Paris AI Summit deste ano foi a Declaração de Paris, um documento que estabelece princípios para garantir que a IA seja aberta, inclusiva, transparente, ética, segura e confiável. Mais de 60 países assinaram um compromisso, incluindo França, Alemanha, China e Brasil. No entanto, os Estados Unidos e o Reino Unido se recusaram a assinar. Bom, começo por aí. Vocês acreditam que a regulação da inteligência artificial está se tornando um campo de disputa geopolítica? Começo com você, Rony. Com certeza, Mona. Acho que a competitividade de países e de empresas dependem fundamentalmente do avanço das novas tecnologias como a inteligência artificial. Hoje é impossível se falar em competitividade sem se falar em inteligência artificial. Então, as grandes discussões que se tem globais, que se demonstram nessa questão de Paris, é qual o tipo de abordagem, ou seja, como eu faço para manter direitos e garantias fundamentais e, ao mesmo tempo, eu não impeço que países desenvolvam a inteligência artificial. E aí tem vários tipos de abordagem. Existem abordagens que são mais permissivas, ou seja, vamos deixar fluir a tecnologia sem que a gente tenha tantas prescrições assim, em relação ao que deve ser feito para se precaver ali a segurança, e existem abordagens que são mais precavidas, ou seja, o risco é tão alto da inteligência artificial que a regulação deveria se antecipar e definir medidas específicas para isso. Então a gente vê muito claramente, inclusive nos Estados Unidos, que sempre seguiu uma abordagem mais permissiva, agora com o governo Trump, ainda mais permissiva. Essa questão de Paris é uma questão muito evidente de se falar, eu não quero impedir a inovação aqui e vamos deixar fluir com as leis já existentes para avaliar eventuais riscos. Enquanto a União Europeia, ela sempre teve uma linha mais precavida, ou seja, existem muitos riscos, então vamos nos antecipar a esse tipo de risco, né? Então isso ficou mais evidente agora em Paris e o Reino Unido se acoplando agora aos Estados Unidos em relação a essa questão. E só para complementar, inclusive a própria União Europeia, que sempre teve essa abordagem precavida, ela está revendo essa abordagem. Recentemente teve um relatório super relevante da Comissão Europeia, um dos principais economistas, o Draghi, que apontou que talvez a regulação na União Europeia esteja impedindo, de fato, a inovação. Alessandra, mas por que eles se recusaram a assinar? Não sei, eu acho que de repente eles têm muito código fechado e não quer abrir. E para nós que trabalhamos na academia com o ensino da inteligência artificial, dificulta muito. Então nós queremos código aberto. E nós, cientistas, não vamos fazer algo que vamos prejudicar o mundo, né? Nós não vamos construir uma arma, inteligência artificial, que vai fazer uma arma, fazer um massacre mundial. Então, como eles gostam de travar, e também tem toda uma indústria de trilhões de dólares que está percorrendo
esse mercado de inteligência artificial favorável para ele no fechamento. Mas para nós que queremos evoluir a ciência, evoluir a inovação, estou considerando que Paris está mais favorável para nós, os cientistas. Bom, falando mais especificamente da regulação da IA aqui no Brasil, vocês poderiam resumir para a gente, para quem não conhece, né, não ouviu falar, a gente está aqui na internet, o que dizem essas regras que ainda estão tramitando no Congresso e no Senado? Acho que o primeiro ponto relevante é que a IA é uma tecnologia e, de acordo com o seu uso, já existe legislação. Por exemplo, se você usa a IA numa relação de consumo, num chatbot com o cliente, o Código de Defesa do Consumidor está aí em relação a eventuais erros que a IA possa praticar. Se a IA utiliza dados pessoais, nem toda IA usa dado pessoal, mas muita IA usa dado pessoal. Por exemplo, numa avaliação de crédito, usa dado pessoal. Em relação a uma avaliação de RH, de um candidato no RH, usa dado pessoal. A LGPD ela é plenamente aplicável para esse tipo de IA. E assim sucessivamente nos mais variados usos de IA. A grande questão que se discute também no Brasil, e agora com a aprovação desse PL no Senado, o Brasil está seguindo muito uma linha da União Europeia, do AI Act, da nova legislação da União Europeia, é a seguinte: principalmente relacionados a questões de IA de alto risco. Existe uma classificação do uso da IA, então IAs que podem ser consideradas que o uso é de alto risco. Por exemplo, reconhecimento facial em ambiente público de forma sistemática. É uma IA de alto risco que poderia ser proibitiva. Ou então, por exemplo, score social. Não score ali de crédito voltado a uma pessoa, você fazer um score social. Ou seja, boa parte daquilo que apareceu naquele seriado do Black Mirror, né, seriam considerados IA de risco tão excessivo que seriam proibitivos. Outras têm risco excessivo, por exemplo, uma IA para infraestrutura crítica, né? Ou uma IA usando dados pessoais sensíveis em relação à medicina preditiva. E essas IAs de alto risco seriam impostas medidas de governança adicionais ali para mitigar todos esses riscos. E fora isso, existe uma exigência específica nesse PL, que é oriunda também ali do approach da União Europeia, que é você forçar que os modelos de propósito geral, né, os General Purpose AIs e as IAs generativas, elas forneçam uma documentação robusta para que quando empresas vão usar esses modelos para desenvolver as suas próprias aplicações, elas consigam entender como que esses modelos foram treinados, qual foi a base de dados para isso, se existe uma diversidade dessa base de dados para não ter viés discriminatórios, se existe proteção de direitos autorais. Então essa parte seria muito útil a partir do momento que empresas vão aplicar e desenvolver soluções de IA em cima desses modelos. Então, resumidamente, é esse approach aqui que a gente está refletindo no Brasil. Agora, Alessandra, de qualquer forma, a IA já tá na vida das pessoas. As pessoas já estão usando Copilot, Gemini, DeepSeek, ChatGPT, tudo isso já tem IA, né? Exato. Enquanto as leis estão sendo debatidas. Exato. Mas, felizmente, essas aplicações são consideradas como baixíssimo risco. Então, como elas são de baixíssimo risco, nós não temos tanta preocupação. Como o colega falou, o problema é quando é o risco excessivo. Por exemplo, será que a inteligência artificial poderia criar um alvo e fazer uma ameaça? Ela vai emitir um míssil, um foguete, automaticamente, sem um controle humano? É um risco extremamente excessivo. Ela vai dirigir um caminhão em alta velocidade sem controle? Então, como vamos pensar? 99% da população está usando para medidas caseiras, alavancar a venda, controle de risco de crédito, para um financiamento, não tem tanto problema. Agora, como o colega falou, já começamos a ficar preocupados quando a gente entra numa área médica. Será que a inteligência artificial realmente está sendo usada para a humanidade? Porque, teoricamente, ela tem que ser usada para salvar vidas, salvar a humanidade, não é? Sociedade 5.0. Então, vamos imaginar que você seja proprietária de um hospital e você quer usar ela para maximizar o seu lucro. Então, eu posso, de repente, deixar o paciente o máximo possível internado, o máximo possível na UTI. Eu não vou matar, mas eu vou maximizar meu lucro. E não pode. Então, isso é um risco muito grande para a população. Rony, a regulação, ela leva tempo e a tecnologia não para de evoluir. Então, como equilibrar esse gap? Eu acho que a gente viu isso bastante na discussão sobre regular a internet, né? A regular a energia, a regular a internet. E agora, de novo, a gente está discutindo regular a inteligência artificial, novamente, que é uma tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais para a abordagem que é permissiva, ou seja, vamos avaliar os usos da IA e vamos, de acordo com o uso da IA, avaliar o grau de risco. E é muito interessante isso que a Alessandra trouxe, porque a maioria das IAs não traz um alto risco. Ou seja, você não precisa de uma carga excessiva em relação à maioria das IAs, mas aquelas que trazem um alto risco,
Vamos avaliar a legislação já existente para ver se não é suficiente e o que falta de legislação que tem um risco tão potencial que a gente precisa ter uma nova abordagem regulatória. Na minha percepção, o que está acontecendo muito é essa necessidade, principalmente, de se regular esses grandes modelos de propósito geral. Né? Esses grandes modelos que podem trazer, de fato, riscos sistêmicos e que cada vez mais todos nós, como você comentou, Mona, estamos utilizando, seja pessoalmente ou seja desenvolvendo aplicações nas empresas, aí sim a gente precisa de um instrumental ali para cobrar desses modelos uma maior avaliação de como que eles estão sendo treinados para justamente a gente mitigar riscos. Né? Então eu tenho um certo receio da gente ter um peso muito grande regulatório nesse momento, ainda mais no Brasil, né, em que a gente pode virar uma grande potência em relação ao desenvolvimento de IA, em a gente justamente retroceder. Né? Eu acho que no Brasil a gente precisa de um grande plano de nação para desenvolvimento de IA, e não mais uma carga regulatória excessiva. E felizmente, é bom que se diga isso, essa evolução no Congresso Nacional desse PL que a gente comentou, ele foi bastante desidratado, tá? Então o PL já melhorou bastante quando ele iniciou ali dentro do Senado. Então hoje a gente já tem um PL um pouquinho mais maduro e robusto para uma eventual aprovação. Então, de um lado, as regras, se bem feitas, trazem mais segurança jurídica e confiabilidade para o setor. Do outro, uma regulação muito prescritiva pode afastar novos investimentos e inovações na área, especialmente por parte de empresas menores, né, que não possuem um aparato necessário para lidar com a legislação. Como, então, equilibrar essa equação? Então, esse ponto é bastante importante. As pequenininhas, né? As startups precisam crescer, precisam acelerar. E o Brasil já não tem tanto investimento. Nós não temos investimento, não temos profissionais altamente capacitados. Falta mão de obra qualificada. Então, quando chega a inteligência artificial com uma potência que ela pode acelerar venda, acelerar a inovação, se ela tiver muita trava desnecessária, vai afetar diretamente o PIB. Nós não vamos ter competitividade. Então, as empresas vão querer pegar soluções internacionais, caixa preta, coisas fechadas, e aí o quê? Aumenta o risco de todos nós. Porque essas ferramentas não controladas estão captando captura dado, o que estamos falando e o que estamos pensando, tudo isso está sendo capturado. Como o país teria que se preparar, então, Alessandra? Como nós vamos nos preparar? Muito bem. Essa PL tem que passar logo pela Câmara, voltar correndo para esse Senado, pedir para a Sociedade Nacional de Dados começar a fiscalizar, fazer infração. Aí começa, temos que fiscalizar, mas nós temos pessoas suficientes para fiscalizar? Será que a gente tem uma quantidade de profissionais para ajudar a fiscalizar? Mas eu tenho uma solução. Tem, na minha opinião, né, tem que entrar com um exército cibernético. Vamos pensar, o doutor constrói um exército de inteligência artificial para poder auditar, tentar derrubar as IAs. Acho que essa é a questão da abordagem regulatória, né? No Brasil, com a potência que a gente tem de diversidade de dados, a IA ela é feita como? De acordo com a diversidade de dados e a potência de dados que se existe dentro de uma nação. E o Brasil tem uma diversidade de dados em todos os setores, assim, absurda e enriquecedora para o treinamento da IA. Né? Esse é um grande ativo que a gente tem no Brasil. A gente precisa criar grandes infraestruturas de dados abertos para viabilizar essa potência que o Brasil tem. Ou seja, veja, eu sou advogado, né? E a gente está discutindo regulação de IA aqui numa perspectiva ampla. Na minha percepção, a gente precisa discutir muito mais um plano de nação para o Brasil para potencializar a utilização desses dados e termos infraestruturas tecnológicas de dados abertos para que a gente possa usar modelos com códigos abertos, como a Sandra comentou no início. Né? O DeepSeek é uma grande mudança de paradigma, né? Porque é um modelo de código aberto e que, eventualmente, a gente pode se utilizar desse tipo de tecnologia para desenvolver. Resta saber onde vão parar esses dados, que é outro tipo de proteção. Mas a partir do momento que a gente consegue desenvolver isso aqui no Brasil e a gente tem um acesso a dados, a gente começa a mudar a nossa chavinha de somente sermos consumidores de IA para talvez a gente passar a ser um pouco de desenvolvedores de IA, que essa é uma questão muito relevante. E aí que se discute a carga regulatória. E veja, a questão é a seguinte, a gente já tem muitas autoridades de acordo com o uso da IA, órgãos reguladores. Se a IA é utilizada num dos mercados mais regulados, que é o setor financeiro, a gente tem o Bacen. O Bacen está muito acostumado a avaliar risco, também com o uso da IA. Né? Agora está se discutindo essa agenda toda no Bacen. Se é utilizado eventualmente por telecoms, a gente tem a Anatel. Se é utilizado no mercado de seguros, a gente tem a SUSEP. Se eventualmente utiliza dados pessoais, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, onde está a grande questão de maior regulação?
nos mercados que não são regulados. E aí a gente volta à discussão em relação às Big Techs, a importância que se tem desse ferramental de documentos em relação a grandes modelos de propósito geral. Bom, no caso da IA generativa, as empresas responsáveis terão de publicar informações detalhadas sobre os conteúdos usados para treinamento dessas ferramentas para verificar violação de direitos autorais. Mas, além disso, eu queria aqui jogar mais uma lenha na fogueira e trazer uma questão sobre a confiabilidade técnica da machine learning. Sabemos que sistemas imprecisos podem causar danos significativos, especialmente em áreas críticas, caso da justiça. Como é que vocês avaliam essa questão de treinamento da máquina? Dá para confiar? Tá. Começar? Quem começa? O problema não é do algoritmo. Não? A teoria é maravilhosa, tanto a machine learning como o deep learning, todos os algoritmos de inteligência artificial são maravilhosos e super precisos. O problema é quem está pilotando esse algoritmo. O ser humano que está por trás, o que ele pretende com isso. Porque a IA é como um bebê. Você ensina, ela aprende. Você ensina, ela aprende. Agora, se eu ensinar algo do mal, ela vai aprender algo do mal e vai fazer algo errado, né? Alguma coisa contra a humanidade. Então, eu que sou cientista, eu defendo os algoritmos. Eles são legais. Na minha opinião, o problema é quem está pilotando aquela machine learning. O que ele quer com isso? Não, então, assim, existem modelos de machine learning que são para fins determinísticos, né? Então, eu vou desenvolver um machine learning especificamente para proteção ao crédito, né? E aí você elege as variáveis e desenvolve um modelo para isso. Existem outros modelos que são de propósito geral, que você pode desenvolver qualquer coisa em cima daquele tipo de modelo. E aí, Mona, acho que é muito interessante essa questão, né, do erro da IA. Teve um caso muito interessante envolvendo uma companhia aérea que ela criou um chatbot para atender os seus consumidores. Um consumidor foi perguntar sobre uma passagem de desconto de luto que se tinha ali nos termos e condições da companhia aérea. O chatbot falou, sim, você tem o desconto para ida e para volta. Ele só conseguiu o desconto para ida e não conseguiu para volta porque a avó dele já tinha sido enterrada ali e não permitia isso. Ele falou, olha, o chatbot não me falou isso, não me explicou isso. E ele entrou com o processo judicial, seja na província do Canadá, que foi esse caso, seja no Brasil, Código de Defesa do Consumidor. Não importa se o preposto é um chatbot ou se é uma pessoa, a empresa responde. Mas a grande questão é, o chatbot errou. Mas quantas vezes ele acertou? Talvez ele tenha acertado 99% das situações. E por que ele errou nessa situação? Em razão do treinamento. É só aprimorar esse treinamento, né? Então, a gente tem uma questão aí que você coloca, que esses grandes modelos de propósito geral, eles fizeram um scrapping, uma varredura, né, de tudo, praticamente tudo que é acessível publicamente na internet, para esse pré-treinamento. E depois tem um aprendizado por reforço humano, ou seja, a cada interação, normalmente esses modelos aprendem conosco. Então, a partir do momento em que uma empresa vai desenvolver um chatbot, por exemplo, ela está pegando o seu dado curado, que é precioso, para treinar aquele modelo, como nesse exemplo da companhia aérea. E se ela errou num determinado momento, a gente precisa corrigir esse erro. E muitas vezes essa correção, ela é feita antes de se colocar aquilo no mercado, para ser feito em um ambiente de teste. E só depois que é colocado na fase de treinamento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a grande maioria das vezes, né, a gente está num ambiente que é altamente sofisticado e a grande maioria das vezes a IA, ela acerta, ela traz eficiência e por isso que ela é garantia de competitividade para qualquer país e qualquer empresa. Mas precisa ter uma governança muito estruturada em cima disso, de acordo com o risco do uso, para você não colocar uma carga excessiva de governança de forma desnecessária. E muitas vezes ter uma revisão humana. Muitas vezes, nem todas as vezes, para você não inviabilizar determinados produtos, mas muitas vezes você ter uma revisão humana, como por exemplo num diagnóstico médico. Você pode ter uma IA super potente que te facilita todos os estudos e avaliações e percepções que talvez em toda a sua vida você não conseguiria chegar, mesmo sendo um médico super qualificado, mas você precisa ter uma revisão final ali para verificar se aquilo está correto ou não está correto. Eu acho que é sempre necessária uma revisão humana, não? Sim. Nem sempre, né? A gente tem várias situações. Por exemplo, você pega hoje. Eu acho que nem sempre, eu acho que esse é um grande risco. Hoje em dia, por exemplo, discurso de ódio nas redes sociais. 90% de todo o conteúdo de ódio, ele nem sobe para as redes sociais. A gente não vê. Por quê? Porque a inteligência artificial lá agindo para que nem seja feito o upload. Imagina só se cada conteúdo feito o upload tivesse uma revisão humana para saber se é discurso de ódio ou não. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Imagina só um sistema que utiliza para antifraude, né? Você tem um sistema ali de antifraude para avaliar em relação aos deliveries que praticam fraude nos sistemas para ganhar. A maioria das fraudes são evitadas com sistemas de inteligência artificial hoje em dia. É importante ter o direito à revisão? É importante. Isso está previsto na LGPD. Agora, a revisão humana para
todas as situações, isso praticamente inviabilizaria boa parte das IAs que hoje em dia são muito úteis. Dependendo do tipo de uso e do reflexo que isso traz a nós como direitos e garantias individuais, sim, precisamos, mas nem para todas. Não para todas. Não vamos revisar tudo, mas ela tem que ter as regras, né? Até aqui ela vai sozinha, a partir do momento ela pode pedir uma dupla checagem. O exemplo que ele falou é fundamental nas redes sociais. Então você tem as travas, tem coisas que, vamos falar, é óbvio que aquilo é um problema. Agora, a própria IA sabe quando ela já está entrando numa zona de incerteza. Porque quando a gente trabalha com modelos avançados, você tem uma IA e a outra validando. Então a outra avisa qual é a probabilidade daquilo estar tendo algo completamente fora do escopo. E aí, nesse caso que eu falo, sobe para uma avaliação humana. Especificamente em relação a isso, então quando você manda ali uma denúncia de que teve um comentário racista ou antissemita, vai para a IA, não é um ser humano, porque na maior parte das vezes eles respondem, analisamos sua queixa, sua denúncia e não vimos nada, porque é a IA que está olhando. Ela nos crivos dela de bullying, de assédio pessoal ou para outro grupo tal, ela não identifica. Ela tem regras e alçadas. O programador programa, ela vai até aqui, a partir daqui é comigo. Então a gente treina e treina e a gente sabe até onde ela consegue acertar e errar. Quando entra numa zona crítica, principalmente na área da saúde, a gente tem que olhar. Não podemos deixar ela sozinha sem a interferência humana. Você pode dar um exemplo da área de saúde? Sim, um câncer super raro. Então, tem alguns cânceres super raros que a probabilidade de acontecer é bem pequenininha. Então, para a IA conseguir detectar, eu precisaria ter muitos laudos. Muita ressonância, muita tomo, muita ressonância, muita tomo. E aí fala, quantos pacientes tem? Você tem que ter uma mulher que tem 90 anos e tem que ter nesta genética para ter. Eu tenho 10 casos no Brasil. Com 10 casos no Brasil, eu não tenho uma massa para que ela treine. E se ela não treina, ela não consegue aprender. Então, doenças extremamente raras, ela pode errar. Mas como é doença muito rara, o ser humano consegue entender o quadro e ajudar, porque o super especialista, ele consegue perceber que aquilo está saindo fora do controle. E é por isso que o Brasil é uma potência, porque a quantidade de dados que se tem dentro do SUS, por exemplo, para você conseguir consumir esses dados e treinar a IA para gerar diagnósticos e medicina preditiva e uma eficiência na área da saúde é gigantesco. Nas instituições financeiras, da mesma forma, a quantidade de dados que se tem para prevenção à fraude, para fazer score de crédito, igualmente, assim, e IA é bias, IA é viés. Por quê? Porque ela é treinada através desses tipos de avaliações. Quando a gente comenta sobre avaliação de redes sociais para discurso de ódio, vai se atualizando, né? O que é antissemitismo hoje? Quais são as novas formas de antissemitismo? Quem que está ali no aprendizado por reforço humano, né? Está guiando que, aqui é uma nova forma de discurso de ódio. Então, isso aqui tem que ser considerado discurso de ódio. E a IA vai treinando através desse aprendizado por reforço humano. Qual que é o tipo dos nossos vieses e o que nós estamos transportando esses vieses para dentro da inteligência artificial? Isso diz muito sobre a nossa sociedade, ou seja, a gente tem uma possibilidade enorme de reforçar aspectos discriminatórios que já existem na humanidade, ou então de mitigar tudo isso por meio da tecnologia. Bom, a tecnologia ela não tem fronteiras, mas a regulação tem sim. Como lidar com modelos diferentes que têm sido construídos em diferentes partes do mundo? Eu quero ouvir vocês dois, a gente já falou um pouquinho no início, mas se tiver algo a acrescentar. Legal. Começo? Eu acho que é muito positivo a gente ter, dentro de estados democráticos de direitos, modelos que sejam muito uniformes. Porque assim como a internet, a IA ela não tem fronteiras. E quanto mais a gente tiver uma uniformidade de modelos regulatórios, isso permite um maior fluxo de dados, né? Desde que eles sejam respeitados em termos do que se discute de soberania nacional, né? Ou seja, devem ser respeitadas as legislações específicas de cada localidade, ao mesmo tempo em que se desenvolvem os respectivos modelos com tudo isso que a gente está discutindo aqui. E a gente só pode ter um fluxo maior de dados e um fluxo maior de tecnologias se essas legislações forem harmônicas. Porque se elas forem muito distantes uma das outras, a gente vai começar a ter travas em relação a investimentos nos respectivos países. E aqui no Brasil, isso é ainda mais representativo. Porque claro que a gente tem que desenvolver modelos aqui dentro do nosso país, a gente tem que potencializar a educação e o desenvolvimento de experts no assunto e que eles não vão para fora do país. Ao mesmo tempo, a gente não pode impedir que tecnologias super avançadas entrem no nosso país também
em razão a barreiras jurídicas para novas tecnologias. Então, eu gosto muito desse approach quando se busca uma uniformização e gosto desse approach que se teve no começo da nossa conversa em relação ao Statement de Paris, que mais de 60 países assinaram e o Brasil está ali assinando também, que busca uma certa uniformização em relação a entendimentos de governança e regulação de IA. Alessandra, quer acrescentar? Concordo, isso é muito importante. Quanto mais uniforme, melhor. Porque você imagina, Mona, imagina que eu sou a proprietária de um hospital, você fornece a inteligência artificial que vai validar as ressonâncias magnéticas, mas a sua empresa está hospedando e processando em outro país. Se der algo errado, uma invasão, de quem é o problema? O problema é meu, uma empresa nacional, ou de repente é a tua que está lá na Alemanha, ou é no hospedagem que está nos Estados Unidos? Então, quanto mais uniforme, se der algum problema, fica mais fácil para fazer, não é, o advogado orquestrar uma defesa mais interessante. Agora, se cada um tem uma regra, a China tem uma regra, os Estados Unidos tem uma regra, o Brasil tem uma regra, eu vou ficar maluca. Eu vou comprar a solução de quem? Eu vou hospedar onde? O que eu faço? Eu tenho um aluno que chegou assim, professora, quantos quilômetros eu tenho que andar pelo mar para fazer um modelo errado? Eu quero fazer uma coisa contra a lei brasileira. Quantas milhas náuticas eu posso percorrer? Eu falei, nem sei, eu não quero nem saber. Mas acho que aqui é uma questão dele querer fugir da jurisdição brasileira, né? E é interessante isso, né? Porque como a internet não tem fronteiras e também não, se a gente pega a discussão entre Estados Unidos, China e o modelo do DeepSeek que a gente falou anteriormente, né? Legal, é um modelo mais aberto, né? E isso viabiliza mais soluções, o que é super interessante, mas ao mesmo tempo gera reflexões para onde esses dados estão indo. Né? Se eventualmente a gente está inserindo dados de empresas brasileiras ou estamos inserindo dados de cidadãos brasileiros, ele está indo para a China. Né? E o que a China está fazendo com esse tipo de dado? Quando a gente olha a discussão do TikTok, também lá nos Estados Unidos, né? Agora está tendo uma revisão pelo Trump, mas que iria ser banido se uma empresa norte-americana não comprasse o TikTok. É por isso. É a mesma discussão. Dados de crianças e adolescentes, na sua grande maioria, indo para onde e o que está sendo trabalhado. Então, quando a gente fala de soberania nacional, é um pouco essa reflexão relacionada ao mundo digital. E mais, para quais países eu vou ter livre fluxos de dados, porque eu sei que respeitam legislações de governança ética de dados e de inteligência artificial. Uhum. Bom, realmente tudo muda muito rapidamente, mas nós vamos chegando ao final dessa conversa muito interessante, né? Eu convido então vocês dois a fazerem as suas considerações finais para a gente poder terminar, começando por você, Roy. Primeiro, Mona, parabéns aí pelo tema, e eu acho que a gente precisa de um grande plano de nação de IA. A gente já está caminhando com isso, mas a gente precisa potencializar esse plano de nação de IA. E segundo, a gente entender que a questão de inteligência artificial e seres humanos não é uma questão de substituição, é uma questão de complementariedade. E isso é muito positivo em relação a nós pessoas, a empresas e países de uma forma geral. Alessandra. Convido vocês todos, profissionais de todas as áreas, a estudarem inteligência artificial. Vamos alavancar esse país, vamos trazer uma nação melhor, mas lembrando que tem muito risco associado a todo grande projeto de inteligência artificial, então sempre tem que fazer uma grande parceria. Inteligência artificial, profissional de todas as áreas e fundamental o corpo jurídico, porque às vezes você está capturando dado e nem sabe que está fazendo algo errado e a penalidade é muito alta. Obrigada, Mona. E como é que a gente pode estudar mais inteligência artificial? Você tem várias formações, né? Você tem cursos gratuitos no Brasil, você pode fazer um MBA, você pode fazer um doutorado, mestrado, como na Universidade de São Paulo, não é isso? Sou professora da FEA e lá nós ensinamos gratuitamente inteligência artificial no doutorado, no mestrado. Mas não precisa chegar lá no doutorado, né? Você pode começar com curso de 4 horas, de 8 horas, aprendendo um copilot, começando pequenininho e ganhando corpo, entendendo o que essa inteligência artificial é capaz de fazer. Mas todos vão precisar, desde o colega que faz uma macarronada até uma excelente jornalista como você. Ah, adorei. Adorei. Desculpa, claro. Só complementar com uma dica também E Mona, para quem quiser também acessar, no Senai tem um curso gratuito de 4 horas, aula super bacana, sobre ética e inteligência artificial. Então tem alguns aspectos básicos sobre literacia de AI, depois a gente trata os riscos e também sobre governança ética. É só acessar o site do Senai, 4 horas aula, um curso gratuito bem interessante também. E ele é permanente, né? Tem sempre... Ele é permanente, ele foi feito para ser atemporal, né? Então, assim, muda muito rapidamente, mas os aspectos
principiológicos de IA estão lá sendo tratados. Bela dica. Obrigada, gente. A implementação da lei que regula a inteligência artificial deverá considerar os possíveis riscos que os sistemas trazem à sociedade, bem como as particularidades socioeconômicas do Brasil. Como ouvimos dos nossos convidados, não basta importar modelos regulatórios internacionais. Esses modelos podem servir como referência, mas a construção de uma normativa deve ser adaptada à realidade nacional. E não para por aí. É essencial fomentar um diálogo constante, consistente e multissetorial para ampliar o conhecimento sobre a IA e seus impactos na nossa vida. Eu agradeço a presença dos nossos especialistas, Rony Weinshoff, advogado e professor especializado em Direito Digital, Proteção de Dados e Segurança Cibernética, conselheiro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados e do Comitê Nacional de Cibersegurança, e da Alessandra Montini, professora da FEA USP, diretora do LabData FIA e consultora em Big Data e Inteligência Artificial. Agradeço também a você, internauta, agradeço sua audiência, sempre nos acompanhando do outro lado aí da telinha. Até o próximo podcast.